Shalom, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar sobre o amor de Deus Pai. Por isso que eu te convido a pegar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno, o seu bloco de notas e também para quem gosta daquele cafezinho, já deixa ele do lado e também muito importante, água para estarmos se hidratando durante esse período de ensino. Amém? Eu venho compartilhar esse tema do qual foi abordado no celeiro, que é o encontro de mulheres com Jesus, do qual o Senhor me incumbiu a estar discipulando. Mas ele também me instruiu a estar fazendo a gravação desses temas abordados, para que todos tenham acesso ao ensino da palavra. Então eu conto contigo, ao final desse ensino, que você venha curtir, que você venha comentar, que você venha compartilhar, porque dessa forma você me ajuda a expandir o reino de Deus a todas as nações. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus fala em 1 João 4:8 que Deus é amor. Então Deus não é que ele tem um amor, ele é o puro amor. Eu convido você a ouvir o louvor Quem é Esse, da Juliane Souza. Para você que não conhece, fica a dica, e você que conhece, peço que você novamente ouça, medite nele, porque ele é extraordinário. Bom, nós sabemos que Deus, ele é único, mas é trino. São três pessoas. Então, Deus Pai, aquele que criou o plano de salvação, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que executou o plano de salvação na cruz, e Deus Espírito Santo, aquele que Jesus se referiu, que iria enviar, para que nós não ficássemos órfãos, do qual ele habita em nós. Amém? Vamos para Gênesis 1:1. Eu vou ler em hebraico, vou aqui compartilhar um pouquinho, arranhar um pouquinho do meu hebraico com vocês, mas ele não é bem o certo, estou aprendendo ainda, mas eu preciso praticar, e ele é bem próximo, amém? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, vamos lá. Então Deus disse: façamos a humanidade à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem. Eu vou fechar aqui a minha leitura e depois você lê e medite, amém? Então olha que extraordinário. Eles estavam juntos, amém? Porque façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em unidade, nos fizeram a sua imagem e semelhança. Glórias a Deus. Bom, então ele nos criou com intelecto, vontade e emoções. Por isso que nos deu o livre arbítrio. Em Gênesis 2:7 fala: então Adonai, Deus, formou uma pessoa do pó do solo e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Porque até então era um boneco de barro. Olha só, nós somos feitos do pó, com as próprias mãos do Senhor, nós temos as suas digitais, nós somos a sua imagem e semelhança. E olha que incrível, ele soprou o ruach, né, o fôlego de vida em nós, para que nós nos tornássemos um ser vivente, deixássemos de ser um boneco de barro. Olha que incrível. Então nós passamos a ter, né, um corpo, temos uma alma e um espírito. Nós somos um ser espiritual com uma alma e dentro de um corpo humano. Glória a Deus. Em Gênesis 2:9, está um pouquinho para baixo desse capítulo, ele fala sobre a árvore, né? A árvore do bem e do mal que ele deixou ali no jardim, do qual ele criou para o homem governar e cultivar. E aí, por que ele deixou a árvore ali? Por conta do livre-arbítrio. Deus nunca quis impor a nós. Ele quer relacionamento. Ele quer que a gente o ame por quem ele é. Amém? E só vem através de relacionamento. E nesse mesmo capítulo, no versículo 15, ali está o decreto que ele deu para que a gente venha governar sobre a terra. Agora, no próximo capítulo 3, do 1 ao 9, eu não vou ler, para não estender o vídeo, mas você lê e medite, por gentileza. Aqui fala sobre quando Eva, aquele diálogo que ela teve com a serpente, né? Onde ela foi imprudente, onde ela não vigiou e acabou cedendo, né? Ao pecado. Então, o que me chama muito a atenção é que nós não podemos dar ouvidos, né? A quem não se deve. E não podemos flertar com o pecado. Que foi o que ela fez, né? Então, ela conversou com a serpente e ela olhou para a árvore, ela olhou para o fruto e começou a desejar. E no verso 8 e 9 desse capítulo 3, Deus, já sabendo, não deixa-os e os procura. Então, mesmo o Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, ele sabe todas as coisas, nada o pega de surpresa, ele é o soberano. Ele sabia que eles pecaram, né? Mas mesmo assim, ele não deixou de, na virada do dia, se encontrar com eles. Porém, todavia, entretanto, os dois que erraram e pecaram se afastaram da presença e se esconderam por medo. Então, quantas vezes eu e você já pecamos e ao invés de ir aos pés do Pai, nos reconciliar, né? Nós acabamos nos afastando por medo, por vergonha. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador, ele é o Senhor, sim, mas ele é o nosso Pai. E ele, como está na palavra, ele não se afasta de nós. Quem se afasta dele somos nós. Então, que nós possamos aprender. E todas as vezes que nós errarmos, que nós pecarmos, nós não deixamos de ir até os braços do Pai, que nos aguarda para nos orientar, nos auxiliar, para nos ajudar a vencer nossos pecados, as nossas falhas, e que nós venhamos a diminuir e o Senhor Jesus venha a crescer cada vez mais em nós, em nome de Jesus. E no verso do 10 ao 22, fala sobre exortação, né, do qual Deus falou com eles, né, porque toda ação há uma reação. E também no versículo 22, né, fala sobre o amor de Deus, né, para com a humanidade. Então ele os expulsa ali do jardim do Éden, né, para que eles ficassem longe da árvore da vida. Porque caso eles acessassem esse fruto, não haveria mais reconciliação. E dessa forma, nós estamos separados do Senhor. Isso nunca foi plano dele, muito pelo contrário. Mas ele enviou o Senhor Jesus para nos reconectar com ele, do qual nós temos acesso a todo tempo e todo instante, que esse é o nosso maior presente, né? A presença de Deus. Eu peço também, aliás, eu compartilho, né, para que você também ouça aquele louvor. Era eu também da Juliane Souza, que é maravilhoso. Amém?
E nesse louvor, me chamou a atenção, escandaloso amor, né? E eu procurei o significado de escandaloso. E é aquilo que choca, né? E amor, aquilo que é profundo, aquilo que é sacrificial, aquilo que é renúncia. E que não tem restrição. Então, João 3, do 16 ao 17, fala exatamente sobre isso, né? Que Deus enviou. Eu vou até ler aqui, peraí. Aqui. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê e confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Oh, aleluias! Glória a Deus! Então, o sacrifício de Jesus na cruz, né? Ele fez aquilo que ninguém podia fazer. Porque o perfeito se fez imperfeito. O sem pecado se fez pecador. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, todo o pecado, todo o mal, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. O que ele fez é amor, porque ele se entregou por nós, por amor. Aleluia. O plano de salvação existiu por amor a nós. O Espírito Santo habita em nós e é o nosso professor, por amor a nós. Vamos ler Romanos 5:8 agora. Deus, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido ao nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Ele não esperou nós reconhecê-lo. Ele se entregou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. E agora, no versículo 20 desse mesmo capítulo, e a Torá entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada, mas onde o pecado foi multiplicado, a graça o foi muito mais. Aleluia, superabundou a graça, né? Glória a Deus. E agora nós vamos para Romanos 8, do 28 ao 39. Eu vou ler esse capítulo inteiro com você. Primeiro eu vou tomar um golinho de água. Glória a Deus. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o chama e é chamado de acordo com o seu propósito. Pois aqueles a quem conheceu de antemão, também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão também chamou. E aos que chamou também considerou justos. E aos que foram considerados justos também o glorificou. Que então diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que, não tendo dado o seu filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza, Deus não o fará? É ele quem os faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu, mais do que isso, ressuscitou, encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Messias? Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações? Dificuldades? Tempos difíceis? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? Como diz a tua palavra, Senhor. Por tua causa somos condenados à morte todo dia. Somos considerados ovelhas para o abate. Em todas essas coisas somos super vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes, nem do alto, nem nas profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias Yeshua, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Não há absolutamente nada do que nós podemos fazer para que o Senhor nos ame mais ou menos. Oh, aleluia! Mas, sim, as nossas atitudes demonstram se nós o amamos. Porque quem ama, obedece, como a própria palavra de Deus fala. O amor é uma decisão que envolve sacrifícios, renúncias e entrega. Agora eu quero compartilhar uma reflexão contigo. Você recebe o amor de Jesus? Você deseja se envolver com esse amor? Você se sente amada ou amado por Jesus? Caso não, você gostaria de se sentir amado ou amada? O que te impede? E você compartilha desse amor? Bom, eu encerro esse ensino e eu espero que tenha edificado você assim como edificou a mim e as mulheres das quais nós já tivemos acesso a esse ensino. E eu espero, no nome de Jesus, que você acesse esse amor que está disponível. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.